E aí pessoal, tudo bem? Então estou fazendo essa videoaula aqui para dar uma força para vocês na avaliação aí. Ela vai estar ajudando a gente a recordar a matéria que a gente viu durante o semestre. Então eu fiz aqui um diagrama de banco de dados. Nesse diagrama que de entidade de relacionamento a gente tem uma tabela que chama cliente, a gente tem uma entidade empréstimo e uma entidade conta. Então o cliente pode ter muitos empréstimos e o cliente pode ter muitas contas. Então, de 1 para N, de 1 para N. Então, vamos começar aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o banco de dados agência. Então, o diagrama nosso é de uma agência bancária. Então, vamos lá. Comando para criar o banco de dados, eu create database e o nome do banco, no caso nosso, agência. Ok? Create database agência. A gente está trabalhando com MySQL, ok? Então, vamos executar. E aqui embaixo ele vai dizer para a gente, ó, create database agência. Uma linha foi afetada. Então, criou o banco de dados, está ok. Então, copiar ele aqui. Vamos lá no nosso PowerPoint. Beleza. Segunda coisa é selecionar o banco de dados agência. Por quê? Se a gente não selecionar o banco, a gente tem vários bancos aqui. Então, ele pode estar utilizando qualquer um desses bancos de dados para estar executando os comandos que a gente for estar realizando posteriormente. A gente tem que informar qual que é o banco de dados que a gente quer que os comandos tenham efeito. No caso, a gente quer utilizar o próprio banco de dados agência que a gente acabou de criar. Para isso, a gente utiliza o comando use. Então, use agência. Ele vai selecionar o banco de dados para a gente estar podendo digitar os comandos aí. Então, vamos executar. Tá. Use agência, 0 rows foram afetadas. Beleza. Então, vamos lá. Selecionamos o banco de dados agência. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a tabela cliente. Então, vamos voltar no diagrama aqui. A tabela cliente ela é formada por 3 campos. ID cliente do tipo int, nome do tipo varchar e CPF do tipo varchar. Então, vamos lá. Para criar a tabela, create table, o nome da tabela, cliente, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Dentro desses parênteses aqui, a gente vai colocar os atributos da tabela, ou seja, as colunas que ela vai ter. Então, a primeira coluna aqui, quem que é? ID cliente. Então, ID cliente, qual que é o tipo dele? Int. Olhando no desenho aqui, ele é uma chave primária, então a chave primária não pode ser nula. Not null, vamos colocar ela como auto incremento, então ela vai ser incrementada automaticamente toda vez que eu inserir um novo registro. Perfeito. Qual que é a próxima coluna? Nome, do tipo varchar. Vamos lá, nome. Sempre que a gente terminar de incluir uma coluna, um atributo, a gente termina com a vírgula. Apenas quando a gente termina o comando inteiro que a gente coloca o ponto e vírgula. Então, a gente colocou a coluna ID cliente, vírgula, próximo atributo, nome. Qual que é o tipo? Varchar de 45, vírgula, CPF, varchar de 45, vírgula. A gente viu aqui que o ID cliente é chave primária, tem uma chavinha lá, então vamos colocar essa chave aqui. Primária key, ID cliente, então ID cliente, fecha parênteses. E aqui a gente só volta. E agora vamos definir qual que é o tipo de tabela que a gente quer do MySQL. Então, engine e no DB, porque a gente vai estar implementando transação aí. Se fosse o MySum ele não suporta transação chave estrangeira. Ok? Então terminamos de criar o código, vamos executar. Executou, aqui ele está falando para mim que 0 linhas foram afetadas, 0 colunas foram afetadas. Beleza. Então vamos testar aqui se foi criado.
Então vamos dar um show tables. Olha lá, tabela cliente foi criada. Tables em agência, tabelas no banco de dados agência. Então a tabela cliente foi criada. Vamos selecionar o código, copiei, vou lá, cliente. Vamos criar a tabela conta agora. A tabela conta a gente pode praticamente aproveitar essa estrutura aqui, ó. Vamos lá, tabela conta, opa, isso aqui. Tabela conta ela é formada por quem? Por o ID empréstimo, o valor e uma chave estrangeira ID cliente. Beleza. Então vamos aproveitar isso daqui. Vamos abrir uma nova guia. Vamos lá, tabela empréstimo, ID empréstimo, empréstimo, valor do empréstimo, vamos colocar aqui o tipo double, que é R$1. Aqui a gente vai criar um campo que vai ser a chave estrangeira que está vindo da tabela cliente aqui. Então vamos lá, um atributo cliente, ID cliente, do tipo int. A gente tem a chave primária key e a chave estrangeira, foreign key. Quem que é a minha chave estrangeira? Cliente de cliente. Cliente ID cliente. E agora eu vou fazer a referência, vou ligar esse atributo cliente de cliente ao ID cliente da tabela cliente. Então, referências, cliente, ID cliente. ID cliente. Legal. Então, vamos executar. Executei, ele deu um erro aqui, ó. Coluna ID cliente não existe na tabela. Então, fora aqui, referência cliente de cliente. Copiar aqui, às vezes a gente digita errado, e vamos copiar aqui, ID cliente, e o nome cliente. Vamos executar de novo. Está dando que a coluna não existe na tabela. Vamos colocar aqui o uses, que às vezes ele pode estar utilizando o outro banco de dados para estar executando esse comando. Então, use agência. Ainda está dando um erro. Vamos lá. Create table empréstimo, ID empréstimo, int not new. Tá aqui, pessoal, o erro. Ó. Isso que dá a gente ficar copiando. A gente está falando que a chave primária ID cliente, que o campo ID cliente é a chave primária, mas na realidade quem é a chave primária nossa é ID empréstimo. Então ele não vai executar mesmo. Okay? Então a chave primária dessa tabela é ID empréstimo. Vamos lá, ID empréstimo, que é a chave primária. ID cliente, é a chave estrangeira. Ok? Então, vamos lá. Agora sim executou. A gente vinha aqui e der um show tables de novo. Vai aparecer agora a tabela cliente e a tabela empréstimo. Ok? Vamos colar o código. Então, tabela empréstimo. E agora vamos fazer a tabela conta.
Então, para a gente não ter problema de novo, colei no lugar errado aqui. Vamos lá. Criando tabela empréstimo. Está lá o código. Vamos criar a tabela conta. Vamos lá, create, vou fazer na mão agora porque colar a gente viu que dá problema. Create table conta, vamos colocar a lista de atributos. Então, id conta do tipo int, not null, auto increment, ou seja, criamos um atributo id conta que é do tipo inteiro, não pode ser nulo e vai ser auto incremento. Agora, a gente vai olhar aqui, id conta, saldo do tipo double e a chave estrangeira cliente de cliente. Então, id cliente que veio da tabela cliente para a tabela conta formando a chave estrangeira. Então, vamos lá, saldo do tipo double e cliente, id cliente do tipo int, chave primária nossa, primária que é id conta, e a chave estrangeira fora que cliente, id cliente, referências, a tabela cliente, id cliente. Perfeito, praticamente a mesma coisa que a tabela empréstimo, só tendo algumas alterações no nome da tabela, é óbvio, o atributo que vai ser a chave primária, e aqui esse lá está o valor, aqui está saldo, o restante é a mesma coisa. Vamos executar aí, executou, aqui falou que nenhuma linha foi afetada, então não deu nenhum erro. Vamos aqui testar, show tables, então cliente, conta e empréstimo. Beleza, vamos copiar aqui, vamos colar no PowerPoint. Criando a tabela conta. Então tá aí, pessoal. A gente criou as 3 tabelas e na próxima vídeo aí a gente vai estar populando as tabelas. Então até a próxima aula, um abraço.